Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Como vocês estão? Já estamos em clima de Halloween, faltam 2 dias. E como vocês sabem, eu não tô sozinho, eu estou com a minha amiga Marisa. Oi, pessoal, tudo bem pra vocês? E aí, vocês estão animados pro Halloween? Pelo menos pra ver um filmezinho de terror? Aqui a gente tá levemente animado e a gente decidiu fazer um podcast extra, que eu sei que vai ser uma coisa que vocês vão detestar, assim, vocês vão chorar, meu Deus, apenas um podcast lançou um episódio extra esse mês. Então decidimos fazer um podcast numa vibe de Halloween. Então hoje a gente vai ter 2 casos em um episódio. Isso, teremos 2 casos. Um caso que foi pedido pelos ouvintes, sempre quando vocês entram em contato com a gente, pedem os casos lá. Eu fiquei com esse caso anotado, gostei do caso e vamos falar sobre ele. E outro é um caso mais sobrenatural, né, Marisa? A gente quer trazer algo mais, não sei, Arquivo X. Sim, né? Eu adoro um casinho assim que envolve extraterrestres, então eu decidi pegar um caso assim de suposta abdução que aconteceu aqui no Brasil. Então fique aí até o final, porque esse vai ser o segundo caso que a gente vai contar hoje. Então hoje a gente tem de tudo, tá bem variado o cardápio. E depois a gente vai dar uns pitacos, umas coisas sobrenaturais da nossa vida, né? Sim, né? Porque adoro falar da minha vida, gente. Eu gosto, então assim, aguentem. Ai, vamos lá então. Só que antes de começar esse podcast, a gente tem que agradecer mais um Pix misterioso, né, Marisa? Sim, a gente recebeu 2 Pix, na verdade. Um Pix foi feito há um tempo atrás. Eu sei que já não é a primeira vez que essa pessoa manda um Pix pra gente, que foi a Jéssica Araújo Maza. É a segunda vez que ela manda Pix pra gente, então muito obrigada, isso ajuda bastante. E a gente recebeu hoje mais um Pix misterioso que a gente adora, só que esse daqui veio com mensagem, que é do Giovanni Bordinski. Nossa, que nome chique. Olha, Giovanni, muito obrigada pelo seu Pix, a gente adorou, a gente ficou muito feliz. E a gente adorou a mensagem. A gente adora quando vocês mandam alguma coisinha no Pix pra gente poder ler. Então, muito obrigada. Novamente, a gente agradece mesmo. Muito obrigado pelo apoio. E a gente não pode esquecer de agradecer aos nossos apoiadores. Se esse episódio extra está no ar, é por causa dos apoiadores, né? Que incentivam esse podcast a continuar e a ter cada vez mais podcasts. E também, caso você não tenha como nos ajudar assim todos os meses, lembre-se que vocês podem estar mandando Pix misterioso pro contato apenas-um-podcast@gmail.com, ou vocês podem estar ajudando a gente ouvindo a gente pelo Orelo, porque lá vocês podem ajudar a gente só ouvindo nosso podcast, que é uma maneira bem mais fácil, porque o Orelo é uma plataforma monetizada. Outra forma de ajudar a gente é seguindo a nossa página no Instagram e compartilhando o podcast nos stories e com seus amigos. Se vocês viram, essa semana a gente estava mais ativo no Instagram e até postou uns memes criminais que de vez em quando vai acontecer. Então, o primeiro caso de hoje é o Candyman. Esse caso é bem conhecido, né? Acho que quando chega Halloween as pessoas sempre relembram desse caso, porque ele justamente aconteceu no dia 31 de outubro de 1974. É o dia do Halloween. Marisa, pra quem não conhece, tá meio perdido da vida, não sabe o que é Halloween, dá uma palhinha do que é esse feriado. Então, na verdade, essa celebração é muito famosa, assim, muito forte, principalmente nos Estados Unidos. Eu acho que tá chegando mais pro Brasil. Tô sentindo que as pessoas estão querendo comemorar mais, tô vendo mais coisas de Halloween sendo
sendo vendidas. E basicamente, né, o Halloween, aqui no Brasil a gente fala que é o Dia das Bruxas, né, uma celebração que já existe há muitos anos, ela vem dos povos celtas, que é originalmente um sabá, que é muito comemorado pelos povos pagãos, que é conhecido como Samhain, na verdade, pelo nome dessa celebração, que é um dos sabás muito celebrados dentro da bruxaria ainda no dia de hoje. Sofreram várias adaptações ao longo dos anos, então agora a gente tem um Halloween, porque de acordo com as lendas, né, por que eles começam a celebrar isso, né, porque eles diziam que a linha que separa o mundo dos vivos e do mundo dos mortos fica um pouco mais estreita na época do Halloween, então é um momento, assim, em que talvez esses espíritos e por aí vai, possam perambular junto com a gente com maior facilidade. Tanto, né, que esse costume que se existe do Halloween, das pessoas se fantasiarem, dizem, né, que vem muito da crença de que as pessoas se fantasiaram pra que elas sejam confundidas, assim, e não conseguissem, assim, distinguir se eram pessoas vivas ou se eram pessoas mortas. Eu tô assim, gente, o Halloween tem muitas tradições, tem muitas histórias da onde que vem os símbolos, da onde que vem a abóbora, por que usa tal cor, por que usa outro, por que tem um morcego, por aí vai. Essas são algumas, assim, pra entender um pouquinho mais do Halloween. Tem muitas histórias por trás, eu acho bem legal. E outra coisa que dizem ter influenciado bastante o Halloween foram os irlandeses. Quando eles vieram para a América do Norte, eles deram um ar mais, como eu posso dizer, o irlandês é um povo muito brincalhão, então eles levaram isso mais na brincadeira, começaram a gostar dessa gostosuras ou travessuras, então eles também deram um ar mais... de festa, talvez, né? mais festivo mesmo, um ar menos sério e mais festivo para isso, e foi uma das comemorações que pegou bastante nos Estados Unidos, e eu acho que uma marca registrada, né? Mas que nem eu disse, né, eu sinto que é uma festa que tá vindo aqui pro Brasil, sim, tá ficando cada vez mais forte, e eu acho isso legal, gente, que eu gosto do Halloween, adoro uma fantasia, adoro fazer uma maquiagem, adoro doce, então pra mim não tem nada de errado, ganhando docinhos, gente, eu estou feliz. Só não o docinho que a gente vai falar agora, né? Exatamente, casou bem, assim, essa frase entre aspas, porque é justamente o docinho do mal que a gente vai ver na história de hoje. Então, vamos lá. O dia era 31 de outubro de 1974. O Halloween transcorria normalmente na cidade de Pasadena, no Texas. E um pai, Ronald Clark O'Brien, ele foi levar os seus filhos para brincar e ir atrás de gostosuras e travessuras, né? Tudo isso estava muito bem, todos foram com as crianças. O pai, muito caridoso, foi lá e trouxe as fantasias das crianças, trouxe doces para as crianças, e quando os amiguinhos dele chegaram, ele entregou um doce chamado Pix Sticks. O que é mais ou menos esse Pix Sticks, Marisa, só para nossa audiência ter uma noção do que é? Então, a gente acredita, a gente não teve certeza disso, que é meio que nem aqueles pozinhos que coloca na boca e que estoura, a gente acha que é uma coisa meio parecida com isso. Sim, é o que parece, assim, que é tipo um pozinho mágico que você coloca para fazer algum efeito na boca. E o que chamou a atenção é que essas embalagens, elas não estavam lacradas, elas estavam meio que grampeadas, assim. Isso não chamou muita atenção das crianças. As crianças foram fazer a sua comemoração, porque as crianças sempre pedem gostosuras ou travessuras, então basicamente quando a pessoa não entrega doce para as crianças, às vezes elas fazem algumas travessuras de pegar papel e jogar nas casas, e as casas sempre são enfeitadas com abóboras, tem toda essa mítica, e essas crianças foram normalmente fazer o seu Halloween com todas as outras. Então, ao voltar para casa, esses dois filhos do Ronald, eles dividiram os doces que eles tinham ganhado e foram para os quartos deles. Um dos filhos do Ronald, o Timothy O'Brien, ele pega um desses Pix Sticks e come. Ele come o Pix Sticks e quase que dá 1-2 minutos o menino começa a passar mal. Começa a passar muito, muito mal. Vai pro banheiro, começa a vomitar e muito em breve o menino passa mal de ficar espumando pela boca e tendo convulsões. E aí o que o Ronald faz? Ele liga para emergência e a emergência chega na casa e já nota que o menino já tá morto.
morto, que ele já não tem mais vida. Isso já causa um alerta, digamos assim. Ele chega e brevemente, como o menino ele já está morto e reparam que é uma morte estranha, não usual para uma criança tão nova e que antes tinha boa saúde, eles ficam em alerta. Já batem um telefone pro delegado da cidade de Pasadena e falam para ele: olha, tem uma criança que tá morta aqui, uma criança de 8 anos de idade, e chama muita atenção. O detetive prontamente vai pro hospital e verifica que aquilo não era normal, não era uma morte natural pela convulsão, e ele já aciona imediatamente o legista da cidade. O legista da cidade pergunta para ele qual que é o cheiro que tem a criança, porque o detetive viu que a boca da criança exalava um cheiro um pouco diferente, e aí o detetive já falou: bom, um cheiro parece de amêndoas, amendoado. E nisso o legista já sacou que era um envenenamento por cianeto de potássio, que ele deixa esses rastros após a morte. Então, muito brevemente começa uma investigação, e nessa investigação eles veem uma coisa estranha nisso tudo. O pai, ele não parecia muito abalado com isso, mas sabe como é, né, Marisa? Cada um tem o seu jeito de encarar a morte e a morte de um parente. Então ele não levantou muitas suspeitas e o policial quis saber já quem era o feitor desse crime, porque crianças poderiam morrer por isso, né, Marisa? Porque teve uma vez um crime que é muito conhecido, que foi uma infestação que teve com a medicação, não sei se você lembra desse caso, Thiago, que matou diversas pessoas e nunca descobriram quem que foi a pessoa. Então eles não tinham noção de qualquer escala, né, quantas crianças tinham sido envenenadas, né? Porque até então eles não sabiam que era um ato isolado, né? No caso, assim, tinha sido um pai, por aí vai. Poderia ter sido muito bem um maluco que tinha envenenado um lote inteiro desse doce e infestado a cidade inteira, né? Então a polícia não tinha uma noção, assim, de qual que era a proporção, quantas crianças tinham sido envenenadas. Era uma coisa que tinha que ser feita muito rápido, até porque provavelmente já estava começando a correr as notícias. Imagina o desespero que os pais começaram a entrar, né? De descobrir uma coisa dessa. E também uma das coisas que vai marcar esse caso, não é que antes disso os pais não faziam isso, mas que não era habitual dos pais pegarem os doces dos filhos e de você não poder comer nenhum doce até chegar em casa, porque os pais querem fiscalizar os doces, e é mais para ver se o doce não tá aberto, se não teve alguma pessoa que tentou manipular esse doce, colocar algum veneno. Então, depois desse caso, que ele ficou famoso, as pessoas começaram a ter esse hábito de verificar se os doces estavam lacrados, porque no caso do Timothy, o doce não estava lacrado, dava para ver que ele tinha sido grampeado. Então eles foram atrás dos doces, foram atrás desses colegas e viram que esse Pixie Sticks tinha o mesmo para 4 outros meninos. E aí que vai começar uma das coisas que me chamou muita atenção e que eu fiquei chocado. Um dos meninos, esses amigos do Timothy, ele tentou abrir o doce, ele queria muito comer esse doce, porque devia ser muito bom, só que ele não conseguiu abrir porque ele estava muito grampeado, ele não conseguiu tirar o grampo para comer o doce, e ele acabou sobrevivendo por causa disso, porque eram 4 doces que tinham de potássio que poderia matar de 3 a 4 pessoas, então tinha muito veneno em todos os pacotes. Que sorte. Sim, foi muita sorte. Sim. Eu fiquei bem chocado na parte que eu li isso. Eu falei, meu Deus. Então, só teve uma vítima fatal, que foi o Timothy. E aí foi procurar o motivo por que alguém envenenou o doce de uma criança. E eles começaram a ver que isso muito tinha envolvimento com o pai. E aí a polícia foi tentar ligar os pontos. Nessa de ligar os pontos, eles repararam uma coisa um tanto estranha, que o pai fez um seguro de vidas para os 2 filhos. Então ele já tinha feito um seguro de vida para os filhos e aumentou esse seguro de vida para os filhos, e aparentemente, pelo que o corretor de seguros disse, a mãe da criança não tinha a menor ideia que os filhos tinham essa cobertura
cobertura de seguro. Então, caso um deles morresse, cada filho ia ter uma apólice de seguro de R$100 mil. E por que a polícia ficou achando muito suspeito o pai, Marisa? Gente, porque o cara não soube disfarçar muito bem, né? Quem tinha feito o seguro era ele, e logo depois isso acontece, então acabou que ficou muito na cara quem era o autor desse crime. E outra coisa que chamou muita atenção da polícia foi que depois do filho ter falecido, a coisa que o pai mais queria eram 4 cópias que ele precisava para levar no seguro. O Ronald precisava de 4 cópias do atestado de óbito, para levar para a seguradora e pedir o dinheiro, sabe? Então isso chamou muita atenção da polícia. Olha lá, o Google querendo falar alguma coisa. Entenda a diferença entre a certidão de óbito e atestado de óbito. Obrigado, Google. Não tá sendo necessário no momento. Exatamente. Bom, então a polícia achou muito estranho tudo isso. O caso foi resolvido com uma relativa facilidade. E você sabe me dizer qual era o motivo dele ter feito esse assassinato, Marisa? Por que ele queria esse dinheiro? O que você pode me dizer, Thiago, que eles conseguiram descobrir na investigação? Então, descobriram que o Ronald tinha muitas dívidas. O Ronald era dentista e foram ver que ele já não dava bem das pernas há muito tempo. O que acontecia? O Ronald já tinha mudado o padrão de vida dele, eles já tinham saído de uma casa para uma casa mais barata, ele já tinha refinanciado algumas dívidas dele, só que a questão é que ele ganhava pouco a ponto de conseguir sobreviver. Ele literalmente conseguia pagar os custos de vida, basicamente, dele. Ele conseguia pagar uma luz, uma água, ele conseguia pagar os alimentos, só que ele não conseguia pagar o resto das dívidas que ele tinha, ele não conseguia pagar essa nova hipoteca. Então a polícia já meio que identificou isso. Porém, era muito difícil acusar o pai do Timothy por uma grande questão. Eles não tinham nenhuma prova, digamos, concreta que ele fez isso. Então eles precisavam ir atrás de um motivo. O motivo estava dado. Era a falta de dinheiro. Agora eles precisavam saber de como ele conseguiu esse veneno, porque não é um veneno fácil de se conseguir. Mesmo ele sendo dentista, não é uma coisa que você consegue facilmente. E outra coisa que chamou muita atenção, e isso outra coisa que eu achei bizarro, Marisa, foi ele estava fazendo uma pós, e nessa pós ele fazia perguntas para o professor de como usar o cianeto de potássio, para que você usa, qual é a dose necessária para matar uma pessoa. Aquela pergunta bem natural, assim, de se fazer numa aula, né? Uma vibe, tem alguns casos que eu já vi isso acontecendo, o Jeffrey Dahmer acho que fazia isso também. Nunca dá muito certo fazer esse tipo de pergunta, não. Exatamente, tipo assim, e todo mundo começou a achar muito estranho, porque teoricamente ele era um dentista relativamente bem sucedido, ou todo mundo sentia que ele era um dentista bem sucedido, até o professor meio que ficou com uma pulga atrás da orelha, e quando a polícia veio perguntar, o professor já prontamente falou dessas questões e foram então atrás de lojas químicas que tinham o cianeto de potássio. E algumas reconheceram ele, mas não sabiam dizer se era ao certo ele. Algumas lembravam que foi uma pessoa de jaleco perguntar sobre aquilo, só que ele queria algumas gramas de cianeto de potássio. E uma das lojas só vendia a partir de 2,5 kg de cianeto de potássio. Então ele acabou não comprando. Até hoje é um mistério de como ele conseguiu esse cianeto de potássio, mas ele foi condenado. Mas aí, como é que ficou a mãe em toda essa história? Então, a mãe começou a ver algumas questões estranhas e ficou até animado nesse Halloween, porque o Ronald não era um pai muito atencioso. Então, quando ele chegou com fantasia, com doce, ela já ficou muito animada. E naquele dia em específico, ela queria visitar uma amiga dela que estava mal. E normalmente o Ronald não deixaria. Mas dessa vez o Ronald teve uma
estranha vontade de deixar ela ir, e até foi meio que incisivo pra ela ir, falar tipo, não, vai lá ver sua amiga, eu cuido das crianças, pode ficar tranquila. Então ela não sabia nada sobre isso, nunca foi uma questão na investigação, porque ela estava fora, ela tinha álibi e também não achava um motivo para ela, e ela ficou muito chateada em saber que os filhos tinham essa apólice, e aí ela acabou nunca resgatando essa apólice, porque ela sempre disse que era um dinheiro sujo. E realmente eu tendo a concordar com ela, né? Você nunca trocaria dinheiro para um filho. Não, exatamente, eu entendo completamente a dor dela, acho completamente compreensível. É sempre importante a gente avisar essas coisas, né? Porque o pessoal sempre fica nessa dúvida, nossa, o que aconteceu com a pessoa e tal, e é bem importante a gente reiterar quando a pessoa realmente não tem nada a ver com o assunto. E o Ronald sempre alegou inocência, mas as quantidades de provas eram muito grandes em cima dele e ele acabou sendo condenado à cadeira elétrica. E fora que tudo encaixava muito bem, né? Não tinha nem como dizer. Sim, ele tinha as dívidas, ele fez esse aumento de apólice, que antes era de 10, ele aumentou para 20 mil, então várias coisas batiam, o comportamento estranho deles também não ajudou. Então no dia 31 de março de 1984, o Ronald ele é morto por injeção letal e ele conseguiu adiar e postergar várias vezes, mas em 1984 ele teve a injeção letal e acabou morrendo. Marisa, quais são os seus comentários sobre esse caso, seu sentimento? Eu acho que a gente tava conversando antes de começar a gravar, né? Porque, tipo, não é o primeiro caso, assim, nem o último, provavelmente, que a gente vai conhecer, que acontece todo esse problema por conta de dinheiro e por conta de seguro de vida. Acontece bastante. Eu já notei vários casos em que isso acontece. Não sei como é que isso hoje em dia tá lá nos Estados Unidos, né? Porque parecia que era uma coisa até que meio que corriqueira antigamente, né? Mas isso sempre. Desde as navegações, a galera tentava dar golpe em seguro desde que saíram pra navegar pelo mundo aí. É bizarro. Você pega umas coisas bem antigamente, tipo, sei lá, época de Portugal, época de Inglaterra explorando as Índias e etc. E você via, tipo, gente metendo o barco pra tentar pegar seguro, e nos Estados Unidos não foi diferente. A quantidade de galera que faz seguro pra mãe, pra mulher, e depois ela aparece morta e a pessoa quer o seguro, é bem absurdo, né? E pra criança, a coisa que eu mais achei estranha é seguro de vida pra criança, não sei. Eu achei muito estranho isso. É uma coisa suspeita até, né? Que realmente pode acontecer uma coisa acidental, alguma doença, mas é meio, tipo, bizarro parar pra pensar nisso, né? Tipo, eu acho meio esquisito, porque eu entendo a pessoa receber um seguro de vida quando é um esposo, uma esposa, uma pessoa que te ajudava financeiramente, e agora você não vai ter mais ajuda financeira dessa pessoa. Agora, uma criança, o que necessariamente isso interfere financeiramente, assim, pensando por esse lado? Sim, eu acho bem estranho, assim, porque uma coisa, não sei, os pais que são provedores da casa e etc, e aí acaba um morrendo e tendo que deixar o fardo pro outro, eu até entendo, sabe? Tipo, nisso eu não vejo estranhas, mas pra filha eu achei muito estranho. Tem que dar muitos méritos, nesse caso, pro policial, que foi muito rápido. Ele sacou muito rapidamente que ele tinha um caso diferente na mão. O legista também foi muito inteligente. Ele ligou pro legista, o legista já disse que era envenenamento, já foram atrás, e a investigação foi bem feita. Essa foi uma das poucas investigações que, assim, eles conseguiram conectar muito rápido várias coisas, assim, eles conseguiram fechar o cerco muito rapidamente em cima do Robert. Que é um milagre, né, gente? Porque pelo menos acho que até agora todos os casos que a gente contou foi uma catástrofe na investigação. Então a gente tem que celebrar quando esse tipo de coisa acontece por aqui. Sim, e também porque eu acredito que por ser Halloween, tipo assim, o prefeito da cidade não ia ficar muito feliz em ter crianças mortas em pleno Halloween, né? Não ia ser uma publicidade muito boa. E também, uma coisa que eu pesquisei e achei meio interessante e mórbida é que em Pasadena é uma das cidades americanas que mais tem esse fascínio pelo Halloween. É uma cidade que gosta muito desse terror do Halloween. Então
agora, depois desse caso aí, que de fato é um caso real, é um caso que a gente pode afirmar, assim, que realmente aconteceu e foi isso mesmo, a gente vai para um caso que aconteceu em São Paulo, que tem a ver com uma possível abdução. Eu não sei, o Thiago, não sei se você conhecia esse caso, eu sei que você leu um pouco, o que você achou, assim, quando você leu pela primeira vez? Tipo, eu acho bizarro as condições, eu vou dar um spoiler da qual o corpo foi encontrado, independentemente do que realmente aconteceu. Então, eu acho bizarro também, mas eu vou confessar que eu li esse caso e eu pensei um pouco, putz, isso acontece, sabe? Porque eu já fui essa criança que fui nadar em lago que não podia. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente é aqui de Curitiba e eu já cheguei a nadar com os meus primos no Lago Passaúna, que era meio que uma represa também. E eu acho que é bem possível acontecer o que aconteceu, só que você pega o laudo daí, com o laudo eu já fico meio assim, tipo, Mas vamos lá, Marisa, conta mais sobre isso. Então, o nome desse caso se chama A Morte de Joaquim Sebastião Gonçalves e aconteceu em 1988. O Joaquim tinha 53 anos na época e ele decidiu que nesse dia ele iria passar a tarde pescando na represa Biglins. Não sei se é assim que se pronuncia, eu acho que sim. Então, ele ia passar a tarde pescando lá, coisa que ele costumava fazer. Então, ele decidiu pegar um ônibus até o Jardim Recanto do Sol, na região do Guarujá, em São Paulo. Depois disso, ele seguiu uma espécie de uma trilha até ele chegar à represa. E pelo que eu entendi, o Joaquim tinha meio que o hábito de pescar usando cueca, porque ele tirava as roupas dele e ele meio que entrava um pouco na represa e ficava meio que submerso um pouquinho assim, daí ele continuava pescando. Então ele tirou as roupas, ele dobrou elas, deixou elas na parte que tinha o solo e depois disso ele entrou na represa por cerca de acordo com eu encontrei, ele teria atravessado pelo menos uns 80 metros da margem assim, e ele passou ali o dia pescando. Vale lembrar que o Joaquim sofria de mal de Chagas, epilepsia e ele tomava remédio controlado, só que os familiares chegaram a comentar que o Joaquim bebia muito, ele tinha problema com álcool, pelo que eu entendi, só que foi passando o dia que ele deveria pescar e chegando no dia seguinte, ele não retornou para casa, que uma coisa que eu acho bem bizarra, que eu percebi aqui no caso, é que a família dele não parecia estar muito preocupada com o paradeiro dele, tanto que, tipo, vai demorar muito tempo até eles, tipo, se tocarem de que ele tinha sumido, mas cerca de uma semana depois, uma criança estava brincando nessa mesma região e essa criança acabou encontrando esse corpo no meio da mata e chegando lá, né, esse corpo estava com alguns urubus em volta e essa criança saiu correndo ali, chamou a polícia e os agentes da 25ª Delegacia da Polícia de Santa Amaro foram lá para ver o que tinha acontecido e com o auxílio dos bombeiros eles retiraram o corpo do local. E é bem louco porque, como eu disse, a família parecia não estar ligando muito para essa situação, porque quando o Joaquim chegou lá, ninguém apareceu para reconhecer ele, e ele ia ser dado como indigente, né? Ser dado como indigente é quando ninguém reconhece o corpo e eles não sabem quem é aquela pessoa. Isso. Então, uma das coisas que na minha vida que eu fiquei muito marcado é minha mãe sempre falava: você pode esquecer dinheiro, você pode esquecer chocolate, você pode esquecer tudo, só não esquece a porcaria da identidade, porque se você tá sem nenhuma identidade, que era o caso, você vai ser morto como indigente. Se ninguém te reconhecer, você é colocado como indigente. Então minha mãe sempre falava: leve a carteirinha de identidade, se caso acontecer alguma coisa com você, pelo menos não vai ser dado como indigente. Exatamente. Então, né, só algumas semanas depois que os familiares dele apareceram e o corpo dele foi reconhecido. Na época, o relatório efetuado pelo Instituto Médico Legal de São Paulo concluiu que ele tinha morrido por conta de uma mistura do medicamento com álcool e ele acabou sofrendo um mal súbito. E como ele desmaiou, estava ali sozinho, não tinha ninguém para socorrer, ele acabou morrendo por conta dessa mistura de substâncias. E como ele ficou com o corpo lá por bastante tempo, os demais ferimentos, né, porque ele estava com vários ferimentos externos, teriam sido causados por ratos, aves de rapina e por qualquer outro tipo de predador e animal que estivesse ali nessa região. Sim, animais necrófagos que comem tecido morto, roedores, camundongos e tudo isso.
Só que uma coisa que eu acho bizarra é que, tipo, dá pra ver que eles estavam analisando esse caso com muito descaso. Eu já acho um pouco estranho por que eles divulgaram essa como a causa da morte, sendo que se sabe que foi outra. E o que eu acho bizarro é que dá pra ver que eles tiveram um pouco de descaso, sim, com esse caso, por conta de que eles registraram que o corpo tinha sido encontrado em outro lugar. Como eu disse no começo, ele foi pescar na represa Biglins, mas nesse laudo que foi divulgado pelo IML, constava que ele tinha sido encontrado na represa Guarapiranga. Então, tipo assim, como que faz um erro desse em um laudo que vai ser divulgado? E, nossa, tem cada caso aqui no Brasil. Sim. Inclusive me deram um caso pra eu ver que é sobre erros na hora da perícia judicial. Então tô bem curioso, ainda não tive tempo de ver, foi uma amiga minha advogada que me passou, e eu tô muito curioso pra ver esse vídeo, mas que rola bastante. E isso é muito essencial, gente. Um laudo, o que é o laudo, basicamente, Marisa? No laudo a gente vai estar tudo, né? O caso, como que a pessoa morreu, o que aconteceu com ela, onde que o corpo foi encontrado. Então, tipo assim, né, gente, é uma peça essencial para a investigação e o resultado dela. Então, a gente pode ver, assim, que, tipo, o Brasil, assim, muitas vezes, em vários casos, não parece se importar muito, né, em fazer uma boa investigação e emitir um laudo, né? Porque esse laudo, ele é divulgado, né? Ele é público. E vira a peça-chave das investigações. Tanto que eu acredito que as pessoas já ouviram o podcast do caso Evandro e sabem que no caso Evandro tem um laudo. Então esse laudo é muito importante. Por quê? Porque tem as condições do local, como é que estava o clima, a temperatura, a umidade. Se a investigação for bem feita, tem como estava os arredores de ter achado o corpo, algumas evidências de solo, água. Então é bem essencial que tenha um bom laudo. A gente sabe que não é sempre que tem, não são todas as cidades que têm os equipamentos, mas um laudo bem feito ajuda muito a polícia e também o IML, que é o Instituto Médico Legal. E até mesmo, né, gente, tratar o caso com respeito, né, que eu acho que é muito importante. Eu acho que fazer uma boa investigação, mesmo que seja para casos simples, é tratar esse caso com respeito e de uma forma humanizada também. É o mínimo, né? Mas, né, gente, como eu já alertei, aparentemente, no laudo original, a causa da morte não foi mistura de substâncias, porque, na verdade, eles não encontraram nada no corpo dele, nenhum vestígio de álcool ou de qualquer outro tipo de droga. Aqui a gente tem uma revista chamada UFO, né, que é uma revista de ufologia, que fala de alienígenas e por aí vai. Essa revista, né, gente, não vamos dizer que é uma fonte extremamente confiável. Mas em setembro de 1993, anos depois, eles decidiram soltar uma bomba, né, porque eles trouxeram esse laudo original e eles também entrevistaram uma pesquisadora espanhola chamada Encarnación Zapata Garcia. Basicamente, essa pesquisadora, ela estuda mutilações que acontecem em animais no deserto dos Estados Unidos. E muitas dessas mutilações, ela encontra esses animais mortos, e essas análises que ela faz, ela acha que pode ter sido de criaturas não identificadas, vamos dizer assim, porque são ferimentos, assim, muito diferentes e muito específicos. Então, ela deu essa entrevista para a revista e apontou algumas coisas no laudo e deu algumas opiniões sobre o que ela achava da morte do Joaquim e por aí vai. De acordo com ela, os ferimentos encontrados no corpo do Joaquim são, sim, muito parecidos com os ferimentos que ela estuda lá nos Estados Unidos, só que o que eu acho bizarro mesmo é a forma que o corpo do Joaquim realmente estava, a verdadeira causa da morte e tudo o que aconteceu com ele, porque, que nem eu falei, independente do que for, daí fica com você se você acredita ou não, mas que foi bizarro e que infelizmente ele deve ter sofrido, com certeza isso aconteceu porque ele estava muito ferido. De acordo com o corpo de delito, descreve que o cadáver de Joaquim foi encontrado vestindo apenas a cueca, que nem eu falei pra vocês, e que ele estava com diversas mutilações, e a verdadeira causa da morte não foi a mistura de substâncias, mas sim hemorragia e múltiplos traumatismos. E se sabem que esses múltiplos traumatismos que
ele sofreu, ele ainda estava vivo enquanto essas perfurações e tudo que eu vou contar aconteceram. O cadáver dele estava sem os olhos, sem orelha, sem os lábios, sem o saco escrotal e sem o ânus. E uma coisa bem louca é que ele também estava sem alguns órgãos, como o sistema digestivo e alguns outros. Só que a parte bizarra, na minha opinião, é que esses ferimentos, eles estavam cauterizados. E que é cauterização, Marisa? Eu vou ler literalmente uma definição do Google para vocês entenderem o que é cauterização. É um termo médico utilizado para descrever o ato de queimar parte do corpo humano para remover ou fechar alguma região. As principais formas de cauterização utilizadas atualmente são a eletrocautério e a cauterização química. Então assim, gente, daí eu pergunto, como que isso aconteceu? Eu não sei, também não sei se eu quero saber muitos detalhes como que isso aconteceu, mas eu acho bizarro como que isso... O que rolou, né? Tipo... E isso seria o que eles chamam de contato de terceiro grau, né, Marisa? Nossa, contato de 30º grau, né? Porque que eles falam, contato de não sei o que, é os graus de que você teve contato com aliens. Eu acho que o primeiro contato é só você ver, né? É um avistamento. É um avistamento. Quem nunca, né? Principalmente em estrada, assim, eu sempre acho que eu vejo alguma coisa. Mas, né, então existem vários contatos e até chegar no contato de abdução, que daí seria o contato direto com alienígenas, né? Então seria o caso dele. Mas é o que eu falo, né, gente? A gente aqui não vai afirmar o que realmente aconteceu, é só achismo, mas que esse caso é bizarro, ele é. Além disso, segundo o laudo, essa daqui é uma frase que está no laudo. É sugestiva de modus operandi a incisão em partes moles e em orifícios naturais mediante aspiração, ou seja, de acordo com o legista, algum instrumento mecânico foi enfiado na barriga e aspirou os órgãos internos. Aí eu pergunto, como que isso aconteceu? Eu não sei. Cara, eu não tô falando assim em questão se foi realmente aliens ou não, mas pode ter sido um assassinato, cara. Roubo de órgãos, não tem como a gente saber. E como é que isso foi uma coisa que deixou pra trás, sabe? Tipo, pensando por esse lado, assim, uma coisa mais lógica, porque na minha opinião, não parece uma coisa que um animal conseguiria fazer, sabe? Sim, com essa precisão. Porque eu não sei se você chegou a ver as fotos do corpo, mas eu vi durante a pesquisa e, cara, é muito perfeito o buraco, assim, os cortes. É uma coisa muito perfeita, sabe? Tipo, chega a ser absurdo o quão circular que é. Então, tipo assim, na minha opinião, não parece ser uma coisa feita por um animal, mas sim uma coisa que pode ter sido feita por ação humana até mesmo, sabe? Porque, tipo, se tá faltando órgãos nele, pode ter sido roubo de órgãos. Não, eu acho que é uma possibilidade, na minha opinião, uma outra teoria, assim, pro que aconteceu. Porque, né, esses buracos que eu falei pra vocês que estão no corpo do Joaquim, que são buracos bem circulares, eles chegavam até uns 2 centímetros, assim, de espaçamento. É assim, um buraco mesmo, assim, e é muito certinho. Realmente eu vi as fotos e é meio... Não é muito certinho o círculo? Muito certinho, é tipo... É bizarro. Tipo assim, muito milimetricamente, tipo um buraco ali. E, realmente, esse caso eu não conhecia. Sim. E esses casos sobre ETs eu não tenho muito o que falar. Às vezes eu fico meio sem palavras, assim. Eu só sou muito espectador nesses casos, porque eu não tenho muita teoria para formar. Eu não... Sei lá, eu só vejo e fico, às vezes, fascinado, às vezes horrorizado. Porque acho que não tem muito o que falar. E sim, a questão dos roubos de órgão me parece uma questão muito possível também. E uma coisa que eu acho muito triste é que, de acordo com o laudo, o Joaquim ainda estava apresentando sinais vitais enquanto tudo isso aconteceu. Ou seja, muito provavelmente ele estava vivo enquanto os órgãos foram sugados, enquanto esses cortes foram realizados. Por isso que eu disse que deve ter sido uma morte, assim, muito sofrida. Ainda mais que ele estava sozinho, deve ter ficado lá por muito tempo sozinho. Então, tipo assim, é bem absurdo. E como eu disse, né, eu acho muito esquisito por que eles divulgaram um laudo, sendo que o verdadeiro era outro, e falaram uma causa da morte que não tem nada a ver, porque não foi encontrado nenhuma substância no exame químico toxicológico. Eles não encontraram nada, assim, droga, álcool, medicação, não encontraram nada. Então eu acho muito bizarro, assim, que houve esse erro tão grave no laudo. Não sei se era porque, talvez, né, porque é uma coisa pública e teve todo esse absurdo, eles estavam com medo de houvesse algum, como é que eles dizem, uma histeria coletiva, porque às vezes pode ser que isso aconteça, mas mesmo assim, na minha opinião, é um erro muito grave e eu fico perguntando por que eles fizeram isso. Pode ser incompetência, pode ser negligência, mas de uma coisa a gente pode dizer, não foi bem feito.
polêmica. Então a gente vai encerrar esse caso aqui, a gente não vai debater nada, a gente vai abrir aí pra vocês pensarem o que vocês acham que aconteceu. Existem várias teorias, uma de que realmente teriam sido animais. Levantei agora essa teoria de possivelmente ter sido um roubo de órgãos, o que continua sendo uma coisa extremamente grave. E muitos ufólogos, né, acreditam que pode ter sido realmente um contato com extraterrestres, dado que toda essa situação na qual o corpo foi encontrado é extremamente bizarra. Mas fiquem aí e contem pra gente. Ouçam esse podcast, mandem uma mensagem pra gente, porque eu quero saber o que vocês acham, qual que é a teoria. Outro dia eu conversei com uma seguidora sobre algumas teorias sobre o Died Love Pass. Manda pra gente lá o que vocês acham, ou se vocês têm outras teorias também sobre o que pode ter acontecido com ele. E vocês gostaram do nosso podcast especial de Halloween? Acharam bom? O que vocês acharam? Fala lá nas redes sociais, comenta, curte, compartilha e sempre avisa aquele seu amigo, olha lá, saiu um episódio novo, eu gosto bastante, dá uma chance. Sempre divulguem, porque é assim, no boca a boca, que a gente vai ganhando audiência. Sim, inclusive a gente bateu 90 mil plays, a gente tá ficando bem pertinho de bater 100 mil, então assim, gente, muito obrigada de verdade, a gente cresceu muito rápido, a gente começou não faz nenhum ano, então pra gente tudo isso é muito incrível, de verdade, gente, muito obrigada. Ó, um beijo na bunda de vocês. Eu queria agradecer, realmente, quando a gente começou esse projeto, a gente nem imaginava que chegaria aqui com tanta gente ouvindo. A gente tá com 90 mil. Acho que quando a gente fizer um ano, eu vou liberar algumas métricas legais, fazer alguns quiz de quantos países já ouviram apenas um podcast? Qual é o nosso podcast mais ouvido? Vocês vão se surpreender, porque até a gente se surpreende com a quantidade de plays que tem o nosso podcast mais ouvido, né, Marisa? Sim, foi totalmente uma surpresa tão séria, gente. Muito obrigada, assim, pelo apoio que vocês têm dado pra gente até agora, sério, de verdade. A gente vai crescer muito ainda juntos, que vocês fazem parte também da nossa apenas um podcast corporation. Muito obrigado. E agora vamos terminar com um tom mais ameno, né? Contando coisas estranhas da nossa vida. Então, Thiago, já aconteceu alguma coisa estranha? Você acha que você já teve um contato de primeiro, segundo grau? Ou alguma outra coisa que você achou bizarra? Uma paralisia do sono? Conta aí pra gente. Bom, eu já contei isso pra Marisa, a Marisa já sabe, mas eu fui uma pessoa que sempre ouvi quando as pessoas dormiam comigo, desde criança, assim, que era muito estranho dormir comigo, porque eu fazia alguns sons estranhos, e não era tipo ronco, assim, não é aquele ronco normal, eram uns barulhos, às vezes eram algumas coisas parecendo de metal, às vezes parecia que eu tinha uns toques, sabe? E isso foi. Gente, isso passou muito tempo e sempre comentavam. Eu lembro quando eu tinha uns 10, 12 anos, meu pai era administrador de um hotel lá em Santa Catarina, chamado Termas da Guarda. E eu ia com uma outra menina, que também era filha de um dos funcionários lá, amigo do meu pai, e a gente ficava no mesmo quarto, e ela sempre falava que eu fazia sons bizarros, e isso foi me seguindo, assim, gente. Quando eu fui ficando mais velho, quando eu fui fazer acampamentos da vida, todo mundo falava isso, e eu nunca sabia o que era, e eu sempre ficava meio... Com a pulga atrás da orelha. Eu sempre ficava tipo assim, mas eu ronco? Eu sempre perguntava, eu ronco? Não, você não ronca. Mas você faz um barulho estranho que a gente não sabe definir. E nisso tudo, passou-se anos, e quando eu tava, acho que com 25 anos, ou com 24 anos, uma ex-namorada minha, ela chegou e falou: Thiago, não dá pra dormir com você. É muito estranho, é coisa muito absurda. E aí eu fiquei tipo, eu me assustei, falei, meu Deus, o que eu faço dormindo? Eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? E aí eu descobri que eu tinha bruxismo. E eu fui confirmar isso quando eu fui num dentista aqui da prefeitura de Curitiba, que eu falei, olha, meu namorado acha que eu ranjo os dentes. E aí foram ver, e eu ranjo os dentes mesmo. Tipo, inclusive meus dentes são resinados e nunca, nenhum dentista na vida me questionou por que meus dentes são resinados. Eu resinei meus dentes com 15 anos. E nunca nenhum dentista nem pensou nessa hipótese. Então hoje eu uso uma plaquinha, uma placa de 1000 relaxante, que eu tenho que botar toda noite. E quando eu não coloco, a Thalita, que é a minha esposa, ela sempre fala que não dá pra dormir comigo. Não dá. Tem dias assim que são uns arranjadinhos aqui a colar, ela vê e beleza. Tem dias que ela literalmente, tipo, eu esqueci e eu durmo muito pesado. Ela vai pro outro quarto e vai dormir, porque tipo, ela não quer ficar no mesmo quarto que eu. E eu acho que essa é a parada bizarra que eu tenho pra contar. Bom, pelo menos foi um desfecho assim e deu tudo certo no final. Às
às vezes não dá certo porque eu esqueço e eu sempre quis gravar, mas eu fico meio intrigado, porque sabe o que você não quer? Você quer, mas no fundo você tem medo. Você não quer admitir. E outra coisa que eu descobri também há um pouco tempo atrás, que eu sou sonâmbulo. Nossa, Thiago, mas alguma coisa não quer que você durma. Mas eu durmo bem, esse é o ponto. E eu não sabia, mas é que, tipo, eu levantava às vezes eu tenho pra mim que às vezes eu levanto, mas eu não lembro. E tem vezes que minha mãe, volta e meia, quando eu era adolescente ou quando eu era muito criança, falava que eu conversei com ela, fiz isso e eu não tinha a mínima noção. Eu não lembrava. Com a minha namorada também, volta e meia, ela fala, você fez tal e tal coisa. Eu falei, você tá dizendo, eu fiz. Tem vezes que aparece, eu tenho aquela pulseirinha da Mi Band e às vezes aparece assim, que eu fiquei acordado e eu fico, tudo será? E a minha namorada disse que às vezes ela toma alguns sustos, porque o Thiago sonâmbulo, às vezes ela vai no banheiro e o Thiago sonâmbulo fica esperando assim, tipo, do ladinho da porta, sabe? Ela abre a porta, eu tô lá. E aí uma vez eu acordei com isso. Então eu não devo ser uma pessoa muito legal pra se ter perto dormindo. Nossa. Ai, achei meio engraçado, desculpa. Tudo bem, realmente é cômico, mas eu conheço sonâmbulos que são piores, assim, sonâmbulo que, tipo, eu tenho um livro que eu gosto muito, chamado Mundo por Terra, que o cara era sonâmbulo e ele foi fazer uma viagem pelo mundo numa Land Rover e ele acabou, tipo, batendo a testa dele, ele se machucou, ele machucou a perna, sabe? Então, eu não sou esse tipo de sonâmbulo, eu acho que pelo menos o meu sonambulismo tenta deixar eu intacto. Ah, menos mal, então, porque é bem perigoso esse de sonâmbulo. Pelo que eu sei, você nem pode tentar acordar a pessoa, porque é meio perigoso também. Então, tomem cuidado. Eu só tenho insônia mesmo. Que o Thiago dorme bem, eu durmo super mal. E eu acordo pra andar mesmo, mas é porque eu tô bem consciente. Não, eu tô bem inconsciente, nossa senhora. E vou dizer que eu só acordo literalmente, acordo, tipo, estou disposto meia hora depois do que, tipo, eu acordei. Só que eu consigo fazer todas as minhas rotinas, tipo, café e etc, mas, tipo, eu sou funcional meia hora depois que eu acordei. E você, Marisa, o que você tem pra contar de estranho pra gente, já que a gente tá nesse fuxico de curiosidades? A minha vida é estranha, assim, na verdade, porque eu tenho umas experiências sobrenaturais, mas não, tipo, umas coisas meio bizarras minha mesmo. É difícil escolher uma coisa bizarra pra eu contar. Mas qual uma coisa que te marcou? Uma experiência que, tipo, até hoje você guarda consigo, pensa, repensa? Então, gente, eu tenho o péssimo hábito de sonhar com serial killers. Só que quando eu digo sonhar, não é pesadelo. Não é aquela coisa assim, o serial killer corre atrás de você, te mata, você vê morte. Não, nunca é uma coisa normal. Eu já contei alguns pro Thiago, ele sabe que não é normal. Eu já sonhei com 3 serial killers. Eu já sonhei com o Ed Kemper, já sonhei com o John Wayne Gacy e já sonhei com o Charles Manson agora, que foi semana passada. Todos já tem episódio aqui no podcast e nunca é uma coisa normal. Quando eu sonhei com o Ed Kemper, uma vez o Thiago estava no meu sonho. A gente tinha ido entrevistar ele na cadeia que ele tava. A gente foi lá fazer uma entrevista pro podcast e nesse sonho o Ed Kemper deu um beijinho na testa do Thiago e ele ficou me encarando depois e aí ele foi embora. Então, às vezes eu tenho que ouvir algumas histórias da Marisa e eu vou dizer que é cômico, assim. Eu acho que você fala muito sobre isso e que às vezes aquilo fica um pouco no seu subconsciente e você tem tão gravado na memória, tipo, por exemplo, o Ed Kemper é uma das imagens que eu mais tenho gravado na memória, então eu tenho essa sorte que eu não sonho com pessoas que eu não conheço, eu só sonho com pessoas que eu conheço. Então, pra mim é muito tranquilo, não tenho esse tipo de sonho, mas imagino que deve ser bem problemático. Cadê o pessoal de psicologia pra explicar qual que é o significado disso tudo? Exatamente. O Ed Kemper eu já sonhei 2 vezes com ele, a segunda vez a gente tava brincando de esconde-esconde no Carrefour. Ai, que nossa. E o medo não dava, né? Todos os meus orifícios estariam suando de medo. Então, eu lembro que eu tava assim, tipo, meio com medo, mas nem tanto, assim, porque eu tava preocupada, né? Porque o Ed Kemper é um homem gigante, daí eu ficava escondida, a gente tava na parte dos eletrodomésticos, assim, eu ficava atrás de um fogão, e eu ficava vendo ele passar, daí eu ficava, gente, se eu correr, um passo desse cara equivale a 3, meu. E isso aconteceu, eu saí correndo, ele falou, me agarrou por trás, só que, na verdade, ele só deu uma risada, assim, e era minha vez de ir atrás dele. Tipo, era meio que isso, o sonho, sabe? Então, tipo, é uma coisa bem bizarra. Aí, outra vez que eu sonhei foi com o John Wayne
Gacy, o palhaço assassino, só que ele não estava de palhaço, graças a Deus. Senão daí você não dormia nunca mais, né? Nossa, graças a Deus, ele tava só a cara horrorosa dele. E nesse sonho, eu acho que eu estava meio que na loja de construção que ele era dono por algum motivo, eu acho que era isso. E nessa loja, ele tava me conversando comigo. E ele estava me dando conselhos do que eu deveria fazer pro meu empreendimento melhorar, pra eu ter sucesso nos negócios. Caramba, hein? Como ser uma TikTok de sucesso com John Wayne Gacy? Não, era uma coisa assim, eu não lembro exatamente quais foram as dicas, pessoal, não vou estar podendo repassar, mas eu lembro que ele falava e eu ficava assim com o cu meio na mão. Eu ficava tipo, caralho, mano, eu sei quem é esse cara aqui, ele tá conversando aqui comigo, que medo, puta que pariu, sabe? Tipo, só que esse sonho foi rápido. Agora, um que foi bizarro foi o que eu tive semana passada com o Charles Manson. Eu tava no consultório, minha avó tem um consultório odontológico aqui em São José dos Pinhais, eu estava lá, e do outro lado da rua tava o Charles Manson e era de noite, por algum motivo o Charles Manson decidiu fazer uma fogueira na frente do consultório da minha avó. Cada sonho, um melhor que o outro, né, Marisa? Sonhos de qualidade, rapaz. Daí tava fazendo a fogueira e eu olhava assim, pensava, caralho, é o Charles Manson, mas por que ele tá fazendo uma fogueira aqui na frente do consultório? Daí eu fiquei com medo, porque ele ficava me encarando e eu tava bem na recepção, a parede do consultório, assim, a parede não, a porta do consultório lá é de vidro, então eu não conseguia ficar olhando. Aí eu fiquei com medo e ele ficava se aproximando aos poucos, sabe? Aí eu fiquei com medo e eu chamei a polícia e falei, olha, o Charles Manson tá fazendo uma fogueira na frente do consultório da minha avó. E a polícia fez alguma coisa? Cara, eu sempre sou a pessoa que acordo na hora que vai acontecer os acontecimentos. Sempre o relógio bate. Eu nunca consigo terminar, né? Sempre alguma coisa me impede. Eu consigo terminar um pouco. Nesse caso, a polícia chegou e eles foram prender o Charles Manson, só que ele saiu correndo e começou a bater na porta de vidro, assim, do consultório, pedindo pra eu abrir. Tipo, abre a porta aqui, abre a porta, preciso falar uma coisa pra você, abre a porta aqui. E eu abri. Mas eu não abria nem ferrando. Eu abri, não sei por que eu abri, nisso que eu abri, ele me abraçou, mó paz e amor, e começou a falar umas coisas de bêbado, assim, só que, gente, o Charles Manson, ele tava completamente sujo. Ele tava fedendo, eu consegui sentir o cheiro no sonho, assim, fedendo. Sabe quando a pessoa te abraça e você só fica até com os braços em pé, assim, que você não quer abraçar ela? Ai, sei. Então foi tipo isso, assim, e depois disso os policial puxou e prendeu ele e acabou o sonho, que daí eu acordei, e acordei ainda pensando, puta que pariu, mas que merda foi essa? Uns sonhos indignantes. Não sei qual que vai ser a próxima, mas a história da minha vida é essa. Os meus sonhos são os sonhos mais genéricos possíveis, assim. Eu sempre tenho algum shopping, eu sempre tenho que resolver alguma coisa. É bem, cara, tudo basicão, assim. Eu tenho que resolver alguma coisa, alguém chegou, eu tô dirigindo qualquer coisa, e os meus sonhos são lapsos, assim. Não sei se você já teve isso, mas que é uma coisa que eu particularmente não gosto. Quando você tem um sonho e meio que pula para outro sonho, e aí você fica com a memória do sonho anterior, e você fica tipo, o que eu tô aqui? É tipo, você fica meio desorientado no sonho. Eu não gosto disso. Sim, os meus sonhos, assim, eles são muito loucos, assim, a maioria. Tem alguns, assim, que eu já cheguei a sonhar em preto e branco. Eu achei muito estranho. E eu já cheguei a sonhar com continuação de sonhos que eu tive, ou sonhar mais de uma vez com o mesmo sonho, sabe? Eu já tive isso. De, tipo, sonhar mais de uma vez, ou um sonho vir em continuação com outro sonho que eu já tive. É muito esquisito isso. Eu já cheguei a ter sonho lúcido também, né? Que é quando você tá consciente dentro do sonho. Então, assim, nossa, gente, é muito bizarro isso. Nossa, galera. E vocês? Eu literalmente quero que vocês venham no Instagram falar com a gente sobre sonhos. Não sobre sonhos objetivos, sobre sonhos que vocês têm quando vocês dormem. Porque isso é uma coisa muito engraçada, sabe? Isso é uma coisa que eu acho muito legal, eu gosto de sonhar, mas a maioria das vezes eu não lembro do meu sonho. Você já teve aquela questão do sonho de... Você teve o sonho completo e etc. Quando você acordou, você esqueceu ele completamente, você fica tentando remover e ficam vindo flashes assim na sua cabeça durante o dia. Ah, é horrível. Aconteceu comigo isso hoje, porque eu lembro que eu tive um sonho super legal, assim, eu queria lembrar e eu não conseguia de jeito nenhum. Ah, eu detesto quando isso acontece. Eu detesto também. Meu Deus do céu, como eu odeio quando isso acontece. Tipo,
eu chegar e aí vem um flash na minha cabeça, só que eu não sei o contexto, eu não sei nada, eu fico boiando e aí eu fico tipo, o que eu sonhei? Daí você fica pensando e você não consegue. Eu odeio quando isso acontece. Por hoje é só, né, pessoal? Por hoje é só, já falamos demais. Novamente, muito obrigada por tudo, pessoal. Obrigada por ouvir e apoiar a gente. E até o próximo episódio, agora lá em novembro, tá, pessoal? Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo pra vocês e até a próxima. Até a próxima. Beijinho. Se cuidem. Fiquem bem. Desculpa. Nossa senhora, isso vai... Imagina como é que vai estar o áudio disso. Tá. Passou.